Tá gravando, então, tá? Próximo tópico, e a gente vai ver aqui do projeto do sistema de vendas, ele trata aqui da parte 5, tá? A parte 5. Agora já não mexe, né, nós não vamos fazer mais os cadastros, coisas, já está tudo ok. Na verdade, são questões assim para melhorar, né, o projeto. E uma das questões aqui é justamente o tratamento de exceções, certo? Então, essa parte 5 vai ter esse diferencial. Então, a parte 5 do projeto, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver essa classe exception, onde são criadas algumas classes de exceções, só mesmo para exemplificar, né? Por exemplo, DAO exception, DAO insert exception, movimentação stock exception, né? Que tem um detalhe que a gente às vezes acaba colocando termos em português com inglês, meio ruim até, né? Às vezes esses identificadores, mas um pouco também para os fins didáticos em relação ao nome das classes que foram adotadas no início do projeto, quando a gente estava aprendendo aqui a programação. Mas, de fato, assim, gente, as empresas, desenvolvedores, hoje há uma tendência sim, de já escrevendo os códigos na língua inglesa. Então, fica até mais fácil para entender o código. Claro que às vezes requer um pouco mais de tempo para melhorar o vocabulário e tudo mais, né, dos termos que você vai usar, mas teoricamente fica mais fácil, né, a leitura, porque a linguagem de programação, né, ela é quase que sempre na língua inglesa. Então, você começa a misturar termos em inglês com português, fica estranho. Mas aqui a gente se entende e vamos lá. Então, aqui, a primeira coisa é você fornecer esse pacote de exceções, né? O pacote exception. E você pode criar quantas classes de exceção você entender. E, normalmente, as classes de exceção, a gente viu no semestre passado, pelo menos a gente teve uma pincelada lá, do que são exceções e como que a gente trabalha com elas, né? Só que agora, claro, né, pensando assim num sistema que foi dividido em camadas e tudo mais, como que a gente pode tratar as exceções? Então, vamos ter aquelas específicas para banco de dados, outras que vão ser para tratar algum tipo de regra de negócio, enfim, né? Aqui está o exemplo, né? Então, criei ali as exceções para DAO e uma exceção que é para as operações de estoque, né? Então, só para exemplificar, mas poderiam ter várias outras situações. Aquela down insert exception. Pô, daqui a pouco você vai imaginar que vai ter um update, um delete, exceções para cada situação. Talvez não chegue nesse nível, né? Porque aí você começa a criar uma classe de exceção para cada situação daqui a pouco. Então, também você pode pensar em exceções que sejam é, direcionadas para algum tipo de problema, tipo o DAO. O DAO, né, tem várias operações dentro do DAO que uma classe resolveria, certo? É claro que não tão uma classe de exceção tão genérica, né? Aí nós teríamos a classe exception do próprio Java. Só que um exception é aquela coisa, aconteceu uma exceção, mas você não sabe o que que é. Lembrando que a gente dá nome para as classes de exceção para a gente ter uma ideia de onde o problema está acontecendo. Isso facilita na interpretação, né? Quando aconteceu uma falha de execução do programa, ou uma falha de entrada, ou processamento de dados do programa, para você saber mais ou menos aonde que está acontecendo. Tipo, se acontecer um DAO exception, você não vai olhar para as classes de controller ou para as classes, né, de domínio. Você vai no foco, vai para as classes DAO para verificar o problema, certo? Então, lá é a origem do negócio, tá? Então, por isso a gente vai criar essas classes de exceção.
Então, lembrando que uma classe de exceção ela é muito simples, ela normalmente ela é composta por métodos construtores, construtores sobrecarregados, que te dá a possibilidade de lançar uma exceção através de um construtor padrão, ou se não, lançar uma exceção passando uma mensagem personalizada, e em alguns casos também passando a mensagem e até mesmo a causa do problema. Isso às vezes é importante, porque na verdade as nossas classes de exceção que a gente cria, tá? Ela, embora seja lançada com o nome que a gente está dando, muitas vezes ela tem uma origem que é de outro sistema, como por exemplo um I/O exception, um erro de entrada e saída de dados. Então, para você não perder a essência dessa exceção, você pode manter, né, a causa da exceção. Então, você lança uma exceção com uma causa que você capturou em algum momento. Você vai mantendo o histórico, isso às vezes acaba sendo importante. Então, uma das formas de criar exceção também é definindo com mensagem personalizada e no caso de você querer manter a causa, tá? Então, eu normalmente uso esses 4 tipos de exceções aqui, de construtores para exceção, né, para justamente ter uma flexibilidade ali, hora precisar só a mensagem, hora saber a causa, ou muitas vezes lançar a exceção e depois dar alguma especialidade para ela depois, certo? Então, vocês vão ver também que as classes de exceção ela é feita somente de construtores, né? Então, embora às vezes o tratamento de exceção assim te faz pensar, nossa, é uma dificuldade, uma complexidade a mais, ela não é tão difícil, né? Você tem que entender que criar classes de exceções é só para facilitar mesmo o entendimento do ponto onde está sendo gerada aquela exceção, de você poder chegar na origem mais rapidamente e fazer uma manutenção de forma mais especializada, né, indo direto ao ponto. Então, essa é a ideia, certo? E para não manter exceções tão genéricas, né? Aquele tipo que você sabe que tem uma falha, mas não sabe qual é a origem da falha. Então, isso vai facilitar bastante. Vamos lembrar que quando a gente tratou do assunto sobre exceções, né, normalmente a gente tem o que é chamado de é, o tratamento da exceção, usando os blocos try, catch e finally. Tem o que é chamado de lançamento de exceção, que é o momento em que nós instanciamos uma exceção, e toda exceção que ela é lançada, instanciada, muitas vezes a gente precisa declarar essa exceção. Então, os termos comuns aí para a exceção lançamento da exceção, declaração da exceção e tratamento da exceção, certo? Então, você tem que pensar assim, em algum momento eu lanço a exceção. O que é lançar a exceção? Lançar a exceção é um momento assim, chegou num ponto crucial, que você viu que o programa foge do fluxo normal de execução. Por exemplo, a falha ao acessar um banco de dados. A senha está errada, o nome do usuário está errado, então você não teve sucesso nessa conexão. O que você pode fazer? Lançar uma exceção nesse ponto para chegar até o usuário final. Então, se você lança a exceção, você tem que declarar essa exceção no método. Você declarando a exceção no método, essa exceção ela precisa ser tratada em algum ponto, ou seja, em algum ponto você vai ter que fazer um try catch. Ou ainda, você pode fazer o que é chamado de propagação da exceção. O que é a propagação? Empurrar para a barriga. Dizer assim, eu não vou cuidar disso agora, joga para frente. Então, o método onde você teria que tratar, você redeclara a exceção. E muitas vezes tem gente que vai só propagando, só vai redeclarando ela, e não trata em momento algum. Então, quer dizer, você acabou com o recurso de tratamento de exceção. Ou seja, você lança, você declara, mas você não faz nada com ela. A ideia é que você está num avião, está com problema na turbina. O problema é avisado lá no painel do piloto. O piloto olha para o painel e diz, isso não é problema meu, né? E desliga o painel, né? Deixa para outro resolver, deixa lá para o... como
como é que a gente chama lá, o comissário de bordo lá, o copiloto, né? O copiloto olha para a tela, não tem problema meu também. Chama a equipe de voo lá, não é problema meu também, o avião está caindo, né? Então, tá? É mais ou menos isso. Então, a ideia é, se você está fazendo a coisa direitinho, né? Você está lançando, você está declarando e, em algum momento, é importante tratar, certo? Tratar para reverter algum tipo de situação, pelo menos emitir uma mensagem mais apropriada para o usuário. Lembrando que muitos dos nossos programas, eles têm exceções, as exceções a gente acaba vendo aonde? No console, né, da aplicação. Só que o usuário não tem acesso àquele console. Então, você vai entregar a aplicação à distribuição final. Ele não vê console nenhum. Então, você não pode esconder isso do usuário. O que você faz? Você traz a exceção e emite uma mensagem para ele mais apropriada. Você também não vai colocar os termos técnicos, né? O nome da exceção, por exemplo, uma frase lá longa em inglês, dizendo que o problema é na linha tal. Isso não interessa para o usuário. Interessa ele saber o que está acontecendo, em que momento que aconteceu, até mesmo para ele ter uma comunicação mais apropriada, né, com a equipe de suporte. O suporte atender e superar aquele problema, certo? Então, aqui para exemplificar, eu acabei também, né, não aplicando em todas as situações, mas fica só um exemplo, né, de uso. Deixa eu lembrar aqui, mas se eu não me engano, categoria DAO, exatamente. Ó. Tudo em torno de categoria, né? Mas tudo bem. A ideia, porque categoria é um cadastro bem simples, né? Ele tem menos código. Então, para fins didáticos, eu acabei pegando também esse cadastro para mostrar ali a aplicação para vocês de exceções, certo? Então, olha só. Lembro que em versões anteriores, a gente trabalhava da seguinte maneira. Vamos olhar aqui o método inserir de categoria DAO. Tá? Vou pedir para vocês prestar atenção, embora esteja gravando, isso aqui eu vou pedir para vocês fazerem no projeto final, tá? Então, o inserir, anteriormente, a gente colocava que o método retornava booleano, certo? Retornava booleano e a gente tinha uma situação para retornar true ou false se aconteceu, né, algum problema durante o fluxo normal da execução. Ou seja, isso é uma prática, tá, que a gente não pode dizer assim que é uma boa prática que é uma boa prática de programação, tá? Escrever métodos booleanos para retornar verdadeiro ou falso para ver se aquela operação aconteceu ou não. Mas resolve? Resolve. Só que você acaba perdendo, às vezes, alguma utilidade do método. Digamos que... Lembra que a gente fazia em API, na hora de inserir um objeto, a gente devolvia o objeto, né? Se eu coloco o booleano aqui, acabou, porque eu jogo o objeto para o banco e não tenho como devolver ele, tá? Eu retorno booleano, então eu só retorno verdadeiro ou falso. Então eu acabo com esse método só para dizer que a operação aconteceu ou não. Então, esse tipo de situação na verdade, uma situação onde se aplica o tratamento de exceções. Ou seja, tu não precisa saber, aconteceu é verdadeiro, não aconteceu é falso. Porque, na verdade, ou vai acontecer ou não vai. Se vai acontecer, é um fluxo normal. Se o fluxo normal aconteceu, pronto, acabou, ele executou, a entidade vai ser gravada no banco. Você não precisa retornar um verdadeiro dizendo que aconteceu. Agora,
saiu do fluxo normal, houve uma exceção, quer dizer, tem algo, uma regra que não funcionou. Então, é uma exceção. Toda regra tem exceção. Se é uma exceção, ao invés de retornar falso, dizendo que não ocorreu a operação, a gente retorna a exceção. E isso sim vai nos dar uma dinâmica melhor para a gente poder receber a mensagem da ocorrência, né, apresentar algo mais apropriado para o usuário. Porque se imagina se eu retorno um falso, esse falso poderia ser várias coisas. E eu ia ter que ficar testando esse falso com um if else para poder dar uma mensagem apropriada para o usuário. Quando eu fizer isso, porque nem sempre o fato de retornar verdadeiro ou falso vai me garantir que eu vou tratar esse verdadeiro ou falso de retorno. E a exceção ela é diferente, porque ela vai me obrigar a tratar. Tá? Obriga a tratar como? Né? Então, isso aqui não é a melhor forma. O melhor que a gente faz é o seguinte, ó, declarar uma exceção. Certo? E começa assim, eu declaro a exceção. Então, esse método declarando que ele pode lançar a exceção da exception. Ó, tô falando, pode lançar a exceção da exception, não que ele vá lançar. Tá? Pode. Pode quando? Quando houver uma exceção à regra, certo? Então, eu declaro isso antes, tá? Em versões anteriores, até poderia ocorrer de eu fazer isso daqui, ó. Throws exception. Resolve? Resolve. Só que exception é uma exceção muito genérica. É aquele caso, sim, houve uma exceção. Qual é? Eu não sei. Agora, quando eu declaro uma exceção especializada, então eu já tenho um pouco mais de certeza do que está acontecendo. Uma operação em uma classe DAO. Por isso eu começo a fazer as classes personalizadas. Beleza? Então, DAO exception. Agora veja só, eu vou tirar esse try daqui, ó, temporariamente, e vou tirar esse cara daqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, certo? Olha só, eu usei aqui o prepare statement, certo? E agora eu tirei o try catch, propositalmente, tá? Porque antes a gente fazia obrigatoriamente o try catch para SQL exception. Por quê? Porque o prepare statement é o método, né, da classe connection, que é um método que tem exceção verificada. Isso quer dizer que você tem que declarar, tratar, declarar ou propagar, certo? Tratar é uma forma mais apropriada. O método está dizendo, ó, esse método, um prepare statement, ele precisa de uma conexão ativa, ele precisa de uma instrução SQL válida. Se alguma coisa você fizer de errado, foge à regra, lança uma exceção. Então, por isso você está te forçando. Inclusive, a declaração do método, agora está aqui ajuda aberta, ó. Ele é um método abstrato, o nome é prepare statement, recebe uma string, que é uma SQL, e ele declara a exceção SQL exception. Todo método que declarar uma exceção, ou você trata, ou você redeclara ele para propagar, certo? O que é redeclarar ele e propagar? É dizer assim, esse não é problema meu, eu venho e coloco aqui, ó, SQL exception. Ó, eu resolvo o problema. Não tratei, empurrei com a barriga. Agora, quem chamar esse método de inserir, ou ele agora trata esse método, essa exceção, ou redeclara. Se redeclara, daqui a pouco ele vai para onde? Lá no main, onde inicia o programa, que é o último método que você tem para tratar. Se você não quiser ir só ir propagando, ele vai estourar lá no main e vai dar a mensagem de erro. O usuário não vai saber. E o programa provavelmente não vai executar a tarefa, você não vai saber o que aconteceu. Você só foi dizendo assim, não é problema meu, toca para frente. Não é problema meu, toca para frente. Então, quer dizer, você perdeu todo o recurso, certo? Então,
Isso aqui não é uma boa prática, tá? Às vezes pode ser que você vá fazer isso. Se você sabe que numa classe mais à frente você vai dar essa possibilidade de tratar, beleza. Tá? Então agora eu vou voltar aqui com essas instruções aqui, tá? Agora sim. Então, os return true e false, deixei comentado ali justamente para vocês verem como era e como não deve ser mais, tá? Então, olha só. Essas operações, agora você já sabe. Isso aqui poderia lançar uma exceção, né? Um SQL errado, a conexão poderia estar fechada, tá? Você não abriu ela, errou lá a senha, alguma coisa assim. Então, isso pode lançar exceção. Isso daqui pode lançar exceção também, ó. Por exemplo, ele está esperando aqui uma string, certo? E essa string, de repente, você está passando ali um valor numérico, não no formato string, entre aspas. Ele não vai aceitar. Entenderam? O execute. Ah, fez a conexão, preparou o SQL e tudo mais, mas o execute, na hora de transferir os dados e de complementar aqui as interrogações, você pode ter trocado esses números aqui, dos parâmetros, ó. Aí não vai conseguir executar a operação. Onde ele esperava, por exemplo, um número, você tem uma data, onde ele esperava uma data, tem um número, onde esperava uma data, tem uma string, onde tem uma string, espera um número, recebe um número. Entenderam? Então, qualquer uma dessas pode lançar a exceção. E elas, normalmente, são de SQL exception, certo? Eu poderia usar o próprio SQL exception para propagar e tratar isso para o usuário. Mas, nesse caso, olha só o que eu vou fazer. Ó. Capturei a exceção e estou lançando a minha própria exceção agora, personalizando ela. Dizendo, ó, não foi possível salvar o registro no banco de dados, tal, tal, tal. Beleza? Eu estou colocando uma mensagem personalizada. E ainda eu passo como parâmetro a exceção que foi a causa. Então, quer dizer, eu tenho agora a minha própria exceção, além disso, estou mantendo a causa. Se eu quiser saber a causa e tirar detalhes da causa, eu vou ter como fazer isso. Beleza? Então, gente, isso vai acontecer, normalmente a gente vai aplicar, né, para todas as situações onde tem tratamento de exceção, você captura e lança a sua própria exceção. Essa é a ideia. Se você está lançando, então você tem que declarar que o método lança exceção. A partir desse ponto, o método alterar, inserir, eles são métodos com exceções verificadas. Você não pode usar sem fazer o tratamento ou sem propagar a exceção. Beleza? Essa é uma regra que você estabelece. Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer que no controller, por exemplo, da categoria, quando eu aplicar um inserir aqui, por exemplo, ó, vamos ver, ó. Olha só, no inserir, eu sou obrigado a fazer isso daqui, ó. Ou propagar, né? Que não foi o caso, eu tratei a exceção. Então, eu envolvo a situação, que seria o método inserir aqui, né? Envolvo a situação com try and catch, capturo a exceção que eu sei que ele pode lançar, que é o down exception. Se isso acontecer, eu estou usando um alert para exibir uma mensagem personalizada a partir da exceção que foi lançada. Esse alert é uma classe que eu criei com um método para exibir mensagens de exceções. Então, eu personalizei o alert, né, com uma mensagem de exceção, no título, né, no header ali eu coloco qual é a mensagem, e por fim os detalhes da exceção, que eu vou tirar da onde? Vou tirar, né, da causa da exceção, transformando isso para string. A mensagem, essa daqui é aquela mensagem que eu personalizei, quer dizer, eu estou mostrando a mensagem personalizada e a mensagem da causa. Isso aqui tudo serve para orientar aquela comunicação entre o usuário final e
suporte. Poderia estabelecer códigos, tal, né? Facilitaria os acessos aqui e também os acertos no programa. Beleza? Olha o que eu falei para vocês aqui, ó. O método inserir de categoria DAO, ele passa a ser verificado. Isso quer dizer o quê? Se eu tentar usar esse método sem usar um try-catch, tá? Ele não passa, o compilador não deixa passar agora. E o método em si, ele ó, public void inserir, nos detalhes do método e tal, e ele declara uma exceção. Se ele declara uma exceção, então a gente vai dizer que este método é um método, né, de exceção verificada. Se é verificado, você tem que tratar. Tratar ou propagar. Aí você vem aqui e diz assim, não é problema meu. Faz isso. Tá? Quer ver? Ó, não é problema dele aqui, em algum lugar, pode ser que isso aqui vai exigir um tratamento. Quando chamar esse reinserir, isso aqui, como é uma injeção de dependência, quem vai reclamar é o próprio JavaFX. Tá? Então, você não vai ter o acesso para modificar isso. Só jogou para frente. Beleza? Então, eu prefiro, né, dentro do que está ao meu alcance, eu prefiro que seja feito o tratamento. Tá? E aí, essa classe Alert Dialog, ela vai ser utilizada para várias situações, ó, como, por exemplo, no alterar também. Agora, eu envolvo num try-catch, tá? E aí eu recebo um alerta com a mensagem de erro. Outra questão também é onde colocar esse try catch. Né? Alguns vão querer pegar todo o método, coloca um try aqui no início e um catch aqui no final. Não, você só vai envolver aquela situação que realmente exige, né, o tratamento de sessão. E diria mais para vocês, se carregar table view categoria, não seria necessário colocar aqui dentro. Tá? Ele pode ficar fora do escopo do try-catch, ou seja, eu atualizo, se deu tudo certo, não vai entrar na captura da exceção e atualiza a tabela, certo? Beleza? Tá, então, é isso. Isso vai acontecer para o handle BT excluir aqui. Eu acabei fazendo essa classe aqui também. Deixa eu ver se... Tem um esquema que a gente pode ver aonde. Find users. Olha só. Aqui, ó, o caso. Tem como eu ir direto aqui na classe agora? Como é que eu faço? Domain, tal, vendas. Olha só, acho que aqui vai estar. Ok, ó. No estoque, né, gente? No estoque, nos métodos de reposição e de retirada, lembram que a gente tinha uma série de situações para movimentação do estoque? Por exemplo, o estoque para movimentar ele tem que estar ativo. O estoque para poder fazer uma reposição, né? Você não pode inserir uma quantidade maior do que a capacidade do estoque. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? O método repor, eu declarei que pode ocorrer a exceção movimentação estoque. O nome ele fica apropriado, certo? E aí, então, primeira coisa que eu vou verificar, a situação é diferente de ativo? Se é diferente de ativo, vou lançar a exceção movimentação estoque, certo? Dizendo, não é possível movimentar o estoque, pois a situação dele, né,
tem mais detalhes aqui. A situação do estoque se encontra e aí eu capturo a situação dele. Aí eu vou mostrar. Pode estar bloqueado, pode estar cancelado, certo? Passou por isso, toca a ficha. Outra ocorrência é daqui, ó. Lançar a exceção quando a quantidade de reposição ela for maior que a capacidade de estoque. Eu não vou deixar fazer isso, certo? Um detalhe importante. Vocês viram que nos DAOs, o lançamento da exceção DAO exception estava entre um try catch de de SQL exception. Aqui é diferente, ó. Então, quer dizer, você pode lançar a exceção não como resultado de um try and catch de outra exceção. É que lá eu estou com a causa. Esse daqui eu não tenho a causa é eu que estou definindo, tá vendo? Então, eu só crio a exceção com uma mensagem. E eu determino se vai lançar a exceção ou não por um teste, uma verificação, um if else. Poderia ser uma situação de um fork, uma repetição, né? Tanto faz. Você tem que verificar o momento. Inclusive, vocês já devem ter se deparado com aquele tipo de situação. Por exemplo, assim, ó. Vou criar aqui uma situação aqui, ó. Só para exemplificar, ó. Esse aqui é o controller e vai usar public void teste, método teste, tá? Esse método teste, vamos supor que ele vai chamar, deixa eu pegar aqui, ó, da classe, tô no controller, né? Tô no controller. Usando categoria DAO, você pega e olha só se isso aqui já não aconteceu com vocês, ó. Você chama um método que é o novo, lá na categoria DAO. Ele diz assim, não encontrou, daí você mantém. Aí você vai na lâmpada aqui, ó. Aí você pega o primeiro item da lâmpada, faz isso aqui, pronto, está resolvido. Está resolvido, né? E aí, muitas vezes, né, quando ele cria esse método, principalmente lá no NetBeans, o que ele fazia? Ele simplesmente declarava algo assim, ó, né? Throw new. Como é que era o nome que ele dava? Não lembro mais. Ele dizia que o método não suportado, método não suportado. E você achava que aquilo lá estava tudo ok, né? Só que, na verdade, o que é? Ele lança ali uma exceção, né? Que você acha que o problema está resolvido, mas não está nada resolvido. A hora que executar esse método, vai dar mensagem lá no console. Você, programador, vê, mas o usuário final não vê. E, aparentemente, o programa está ok, está certo, não tem problema de compilação. Então, quer dizer, isso daqui não é uma forma, né? Não é uma forma adequada de resolver problema. Tem que saber exatamente o que você quer. Beleza? Tranquilo? Então, agora, né, gente? Aqui, como vocês viram, ó, na movimentação do estoque, onde é que tá? Onde é que tá? Tá. Deixa eu voltar aqui, né? No estoque, então, no domain, ele usa a movimentação aqui. Aonde eu for chamar o método repor, agora esse método repor ele precisa ser tratado. Tá? Então, vamos localizar aqui para mostrar para vocês, ó, nessa situação. Onde que ele está usando isso. Ó, por exemplo, no VendaDAO. Olha só. O VendaDAO tem um repor aqui. E tudo isso está na atualização aqui de uma venda. Todos esses processos aqui podem gerar uma exceção, ó, tá? Qualquer um deles.
Tanto é que tem um try lá no início, e aí são alguns cat aqui, ó, o cat SQL exception e o cat movimentação do estoque. Então, estou tratando, né, a exceção agora daquele método lá que é o report. Tanto é que se eu tirar essa instrução aqui, certo? Como movimentação em estoque não faz parte da hierarquia de SQL exception, ele vai dizer para mim, ó, isso aqui é uma exceção verificada, um método com exceção verificada e precisa ser tratado. Então, esse método em particular, tá? Ele vai ser tratado aqui, ó. Opa, com esse cat aqui. Poderia, sim, claro, só tratar a exceção de movimentação nesse momento aqui, ó, se quisesse, ó, poderia fazer isso aqui. Fazer um cat aqui e tratar a movimentação do estoque aqui. Certo? Poderia fazer isso também. Aí, obviamente, se eu faço aqui, eu não vou precisar fazer toda essa daqui novamente. Beleza? Então, é isso, certo? É isso. Ah, no projeto final de vocês, eu gostaria que vocês considerassem, né, o tratamento de exceções. Inclusive, no diagrama de classes, né, tinha exceção lá para controle de pontuação e também no caso da ordem de serviço. Então, eu diria assim, pelo menos para a ordem de serviço, né, vocês criarem ali um controle das exceções, em que situação, por exemplo, né, você criar uma ordem de serviço e não ter nenhum serviço. Acho que não faz sentido, né? Você salvar uma ordem de serviço sem serviço. Tem que ter pelo menos um item. Concorda comigo? Né? Isso poderia lançar uma exceção. Talvez o cálculo do serviço também, né? Então, onde tem situações assim que você diz assim, são situações de risco para o programa, que dependendo das entradas do usuário, isso pode impactar, né, na execução do programa, tá? Aí você pode lançar algum tipo de exceção, beleza? Por exemplo, uma ordem de serviço com valor negativo. Não sei, acho que não poderia. Né? Em que situação? Ou seja, ao invés de a lavação receber, ela vai pagar o cara para fazer o serviço lá. Acho que não existe, né? Se existir, vocês me avisam aí que. Ah, mas essa é uma validação de dados. Eu posso, sim, mas pode lançar uma exceção na validação. Certo? Então, esse é mais um tópico vencido. Pense nisso e estamos conversados. Deixa eu parar essa gravação, que deixa ficar melhor separar por conteúdo depois lá, né?